Opa! Muito boa, muito boa noite, Aline. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa a Mas demora aqui em cima da hora. Eu fui vendo aqui que tinha umas mensagens que eu não tinha respondido ainda do dia de hoje de sem trabalho. problemas, E sem aí fui problemas. responder. Mais uma vez, muito obrigado, viu, por você aceitar a live e obrigado por participar aqui conosco. Trazer um pouco da sua experiência para essas pessoas aqui que são muito fãs de esporte e fã principalmente do jornalismo esportivo. Muito obrigado mais uma vez, viu, Aline? Nada, que isso. Foi o que eu falei para você. Assim, eu peço desculpa porque demorou um pouquinho. A gente precisa de autorização e não tá fácil essa fase de quarentena, de isolamento. A gente tem trabalhado bastante. Mas é sempre um prazer participar, poder falar um pouquinho da nossa carreira, da minha carreira no caso. E eu gosto muito, falei isso para você, de receber notícias, informações e perguntas de quem está começando agora na área. Eu sempre respondo todo mundo no meu Instagram no direct. Eu demoro, não é rápido assim, mas eu vou lá, respondo sempre que eu posso. E eu gosto muito de poder ajudar, porque eu sei que também não é uma carreira fácil, que muita gente gosta, sonha com isso. Então, eu tento passar um pouquinho da realidade quando dá. Muito bem, Aline. Deixa eu só falar para a galera aqui, ó. Pessoal, vocês já podem mandar suas perguntas para a Aline, suas dúvidas, que no decorrer da live ela vai responder todos vocês, tá bom? Pode mandar seu alô, enfim, pode participar aí conosco. Aline, vamos falar do começo da sua carreira? Eu quero começar lá, bem do comecinho mesmo. Na sua infância, você praticava algum esporte? Você já gostava de esportes ou você não praticava de jeito nenhum? Então, eu sempre pratiquei esportes, mas eu nunca pratiquei esportes com bola. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Mulheres, normalmente, os pais não colocam o esporte com bola, né? E hoje em dia eu penso muito nisso. Eu tenho certeza que eu ia adorar jogar futebol, porque eu amo futebol. Mas ninguém nunca me deu essa oportunidade. Eu acho que tem a ver com a nossa cultura e etc. Mas eu fiz balé, fazia jazz, fazia natação, fazia ginástica olímpica. Minha mãe me colocava em todos os esportes possíveis e eu não tinha tempo nem para respirar direito. Eu saía de um, ia para o outro, saía de um, ia para o outro. Eu sempre gostei de esportes, mas eu não achava que eu ia ser jornalista e ia trabalhar com essa área. Isso eu só fui descobrir lá na hora de fazer o vestibular. Oi, dentro desses esportes que você praticava, qual é o esporte que você considerava assim? Rapaz, nesse esporte aqui eu sou muito boa. Tinha algum esporte? Olha, muito boa. É difícil falar, né? Manjava um pouco. Que? Não, porque dançar, eu sempre gostei de dançar. Eu fiz mais de 10 anos de balé e fiz 8, 9 anos de jazz. Sempre gostei, desde, sei lá, 4 anos de idade, sabe? Sempre gostei muito, mas nunca encarei isso como algo, como profissão ou como algo sério. Natação eu fiz no iníciozinho da minha vida só, e minha mãe é professora de natação, só que minha mãe se aposentou cedo, minha tia é professora, então tem muito essa ligação do esporte na família, né? Minha mãe é formada em educação física. Aline, agora vamos falar um pouco do começo da sua carreira. De onde é que surgiu essa paixão pelo jornalismo? Então, na verdade, a minha paixão pelo esporte surgiu dentro da minha casa porque somos duas filhas mulheres e o meu pai sempre quis aquela coisa de ter um filho para falar de futebol e para conversar, apaixonado pelo clube dele, e eu me tornei essa pessoa. Então eu gostava muito, eu acompanhava tudo, eu sentava para ver jogo com ele, e daí surgiu essa minha paixão, assim. Mas eu não pensava nisso como profissão, era lazer, só lazer. E aí, no terceiro ano, vestibular, tendo que escolher o que eu ia fazer, uma amiga virou para mim e falou: Você gosta? Eu era a tabela do Brasileirão ambulante, sabe? Nesse nível. Eu sabia tudo, colocação, mais do que hoje, inclusive. E aí, uma amiga minha virou e falou: Você gosta tanto de esportes, por que você não faz jornalismo para trabalhar com esportes? Eu falei: Olha, pode ser uma boa ideia. Eu tinha um problema que eu gostava mais de exatas, física, matemática e menos de humanas. Mas era a profissão que eu mais me identificava. Aí eu falei, vou apostar nisso, vou fazer. Não, você gostava de física, matemática, é sério? Menina, eu era maravilhosa em química. Olha, no terceiro ano eu tinha vários 10 em química real. Tanto que no Cara, vestibular, física, foi a minha maior nota. Era não específico, foi a minha maior nota caramba, no vestibular. Eu fiz o FRJ, né? caramba. Aí você não ficou com dúvida em cursar um superior de exatas, não? Então, acontece que eu não me identificava com nenhuma carreira de exatas. Eu acho que tem a ver com personalidade, sabe? Minha personalidade Uhum. nunca foi muito para esse lado. E aí eu não sabia o que eu queria, fiz teste vocacional, deu psicologia, para você entender que não tinha nada a ver exatas comigo. E aí eu falei, não, Ó, não é isso, é jornalismo. E eu acertei.
falo isso com muito orgulho, assim. Eu acertei porque amo demais o que eu faço. Tem uma mensagem aqui interessante do Elber, ele tá falando assim, ó, posso considerar a Aline a rainha dos stories, me divirto com stories dela. Seus stories é bem alegres, viu, Aline? Eu gosto de ver que você treina, mostra um pouco do bastidor do seu trabalho. É Nossa, muito bom, viu? fazer um post disso. Oh, Não, eu acho que eu gosto de mostrar muito mais a realidade. E, na verdade, eu gosto de passar essa leveza, essa alegria. Eu acho que eu gosto de passar mais de quem eu sou, sabe? É difícil a gente mostrar quem a gente é na rede social. E mesmo quem a gente é, fica muito limitado. E agora, na quarentena, eu tenho feito muito exercício. Mas eu tenho visto que as pessoas têm achado que eu tenho feito mais do que eu tenho feito. Porque todo mundo manda mensagem, tá focada, tá muito bem. Eu fico, gente, calma, não é assim. Eu também como muita besteira, tem dia que eu não vou. É que as redes sociais passam uma imagem que nem sempre é de fato a imagem. Mas eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem como a dele. Qual é o nome dele? Elber. Com mensagem do Elber falando que acha legal, que acha animado, que é um pouco do que eu pretendo mesmo, sabe? Passar um pouco mais de alegria, já são dias tão pesados, e passar um pouco dos bastidores também. Eu gosto de mostrar como é que é o lado de fora do treino, onde a gente fica esperando, como é o processo de construção de matéria, transmissão. Então eu tento fazer isso no meu story de uma forma bem humorada. O Aline, e vamos falar do começo da sua carreira. Onde foi que você começou? Se foi em rádio, se foi em jornal, ou se já foi na TV? Então, eu comecei no lugar que eu tô hoje, acredita? Eu vou Caramba. fazer 10 anos de esporte interativo em outubro desse ano. Eu entrei no esporte interativo como estagiária, entrei na equipe de reportagem, mas como produtora. E a minha função era baixar material para um programa. Então eu trabalhava muito tarde, madrugada, de lá eu ia para a faculdade. Era meio que uma loucura. Mas eu aceitei porque eu já estava contratada em uma outra empresa como assessoria e ganhando até muito mais e tal, mas eu falava, não, eu tenho que ter uma experiência na área que eu quero trabalhar, que é a área de esportes. Então eu vou tentar. E eu fui tentar. E aí aconteceu um fuzuê lá e a pessoa que era meu chefe acabou saindo. E aí a chefe do meu chefe me chamou para conversar, porque ele entrou de férias, eu substituí ele e fui bem. E aí eu falei para ela, olha, a minha intenção mesmo é ser repórter. E eu tive uma sorte de dar de frente assim com uma pessoa como a Michelle Chalup, que trabalhava lá no esporte interativo, que virou e falou, olha, se você quer ser repórter, você vai ser repórter. Então eu entrei em 2010, outubro de 2010. Foi tudo um pouco rápido. No final do ano, novembro, ter essa coisa assim. Comecei a fazer teste de off e tal em 2011. E no meio de 2011 eu virei repórter ainda como estagiária. É que a coisa mudou bastante, né? Não era muito indicado, mas... E de lá pra cá virei repórter e super me realizo todos os dias. Você lembra do primeiro dia de trabalho, a primeira vez que você foi fazer uma reportagem pelo esporte interativo? Lembro. Conta um pouquinho do bastidor. Foi um jogo do Vasco, eu tava super nervosa no domingo, em São Januário. No sábado, eu tinha tido um casamento e eu não tava nem tranquila, nem me diverti no casamento, eu tava tão pilhada, tão pensando como ia ser esse jogo, e não era nada demais, porque não tinha ao vivo, não tinha nada. Eu ia chegar ali, ia assistir o jogo, ia escrever meu texto, uma passagem e gravar a passagem, sabe? E essa foi a primeira vez que eu ia gravar. Eu nem me lembro se essa vez foi pro ar. E eu me lembro do câmera que foi comigo, na época ele trabalhava na técnica, era o Lasanha, que a gente chamava de Lasanha lá na empresa. Eu fiquei super nervosa. E a passagem são segundinhos que você grava, né? Eu já tinha feito alguns testes, mas aquela era a minha oportunidade. Se ficasse bom ia pro ar. E aí eu me lembro disso, assim, que eu assisti o jogo, fiz a passagem, fiz a matéria, mas o que foi determinante mesmo para mim foi os Jogos Mundiais Militares, que a gente teve, na época nesse mesmo ano de 2011, a gente ia transmitir no esporte interativo, e foi do dia pra noite, a gente precisava de gente, eu tava num lugar e era tipo, então entra ao vivo. Oi, sabe? Foi uma coisa meio assim. E aí, eu lembro por causa dessa ansiedade, mas daí pra frente a coisa rolou. E qual foi a principal dificuldade que você teve no começo? Foi a falta de experiência? Ou foi a exigência do mercado de trabalho? Ou foi entrar no mercado? Você sabe que esse mercado é muito difícil de se entrar, né? Cada vez está ficando mais exigente. Então, eu acho que entrar, eu tive, obviamente, para virar repórter, teve competência, porque eu passei por teste e tal, mas teve muito do fator sorte também, de eu ter conseguido um estágio num momento, numa área que eu falei que eu queria ser repórter e me deram a oportunidade. Tem obviamente, uma conjuntura de coisas. Mas eu acho que algumas coisas são muito difíceis. Eu acho que a falta de experiência
é complicado. Por isso que eu falo para todo mundo que me pergunta o que eu devo fazer para começar na área, eu falo, escreve em blog, faz um canal no YouTube. Ninguém precisa ver, mas faça. Porque você ganha fluência, que é fundamental. Você começa a falar e você melhora no seu jeito de falar. Você ganha um jeito melhor de escrever o texto. Você entende qual é o seu perfil. Eu tive muita dificuldade de encontrar quem eu era. E não querer copiar as outras pessoas. Querer ser uma repórter igual aos outros, sabe? Eu acho que essa é uma linha aí um pouco tênue e que é muito importante. Por isso que eu sempre digo, a prática é fundamental. Se você quer começar nessa área, dá um jeito de escrever, dá um jeito de falar para o vídeo. Olha para a câmera e grava você mesmo falando. Faz coisa para a família, mas tenta trazer isso para sua vida. Porque no início é um pouco difícil de você pular essa barreira. Você falar naturalmente, eu falava, me olhava e falava, gente, que vergonha. Quando eu ouvia minha voz na TV, eu queria me esconder, porque eu, sabe, não gostava. E aí a gente fazia uma coisa assim, falada, sabe, assim, sabe? Cheio de entonação. Porque a gente foi aprendendo. Só que eu tenho que dar graças a Deus que eu estava num lugar na época que estava crescendo. Então, eu tive a oportunidade de errar e aprender. Errar no ar é cruel. A gente com rede social, então, é mais ainda. Mas um lugar que na época tinha menos expressão, era um pouco mais tranquilo. Só que eu passei por várias situações complicadas também por isso. Mas acho que a prática é fundamental. Você lembra de alguma situação engraçada na entrada no ao vivo ou na reportagem que você passou? Alguma situação engraçada no estádio? Depende. Que tipo de coisa engraçada? Tem algumas, né? Tem histórias... esses dias. Aqui você preferir. É difícil, assim, eu não sei exatamente o que falar, mas eu lembrei de uma agora que eu tava mostrando pro meu marido, mas não é tão antiga, essa da Olimpíada de 2016, que eu tava entrevistando o Torben Grael, assim, eu achei o vídeo, eu falei até pra ele que eu ia postar qualquer dia desse de novo. Tava entrevistando ele e ia passar um cidadão no meio da entrevista, eu tava ao vivo. E quando eu olhei, eu, tipo, peguei, eu acho que eu tava com essa mão no microfone, eu tirei a mão do Torben, pá, segurei o cara deu, sabe, um treco do carro, o cara fez assim, eu botei o microfone de volta, o Tom começou a rir. E aí no final ele falou, você já pode ir pro lugar de boxe, viu? Porque eu dei um nocaute pro cara real, assim, do meu lado. Falou, você pode ir pro boxe, o reflexo tá bom e tal, porque tava muito cheio lá. Mas assim, tem outras histórias, tem muitas. Já levei bolada em treino, ao vivo, a bola veio direto pra gente, depois o jogador veio pedir desculpa. E tem muita história, tem muita coisa, assim, é que pensando em lembrar, assim, aleatoriamente, para mim ainda é um pouco difícil, mas talvez eu vá lembrando algumas conforme a gente vai falando. Mas entrevista tem história engraçada, sempre tem, né? Sempre rola. Você citou aí a Olimpíada, você cobriu a Olimpíada Rio 2016, foi sua primeira Olimpíada. Conta pra gente a experiência de cobrir uma Olimpíada e ainda no nosso Brasil, né? No nosso país. Eu já tinha feito cobertura da Copa do Mundo de 2014. Então, eu já tinha tido alguma... Na verdade, a minha primeira cobertura de grande porte, assim, foi a Paralimpíada de 2011, que foi em Guadalajara. Então, foi o ano que eu comecei o ano que eu virei repórter, eu já tive essa experiência, sabe? De ir para um outro país e tal. Então, isso para mim, isso eu me lembro muito da minha ansiedade, ficar de madrugada escrevendo off e tal. Mas aí a Copa do Mundo de 2014, a gente, por não ser detentora, a gente tem uma credencial. E aí não é tão fácil cobrir. Então, eu acabei ficando com a seleção brasileira na Granja Comari. Eu não podia ir nos jogos, mas eu passei toda a Copa na Granja Comari com a seleção brasileira. E foi uma experiência incrível. Hoje, por acaso, apareceu no meu Facebook, lembrança de anos atrás, sabe? Apareceu no meu Facebook eu, Leonardo Baran e André Henning, cada um na sua, sei lá, 8ª, 6ª Copa do Mundo e eu na minha primeira em 2014. E aí foi uma experiência incrível. Aí, em 2016, a Olimpíada também foi muito legal. E a Olimpíada a gente teve um pouco mais de oportunidade de criar, porque tem mais atletas, você tem mais acesso, mesmo sem ser detentor oficial, você tem mais contato. Então a gente podia contar histórias. Eu lembro muito da história da Rafaela Silva, que eu fiz um VT que me marcou bastante, que eu tinha acompanhado a história dela desde lá do início, do Instituto Reação. Eu tinha feito lutas dela num projeto que a gente fazia no esporte interativo. Então mexeu demais comigo a medalha dela, ela dá certo, sabe? Do jeito como foi. Eu conheci a história dela inteira, a família dela. Então, para mim, isso mexeu demais. E eu fiz uma matéria muito legal, que até hoje eu guardo no meu telefone, porque é uma matéria importante para mim.
Mas a Olimpíada certamente foi uma experiência incrível. Não sei se melhor que a primeira Copa do Mundo, porque eu acho que como foi a primeira, aquela coisa de Granja Comari, de ter contato com, sabe, com vários jornalistas ótimos, e tu sabia que o que tinha de melhor estava ali, e aquilo ainda mexia comigo de uma forma muito diferente, porque era muito o início da minha carreira. Mas a Olimpíada tem uma outra atmosfera, assim, sabe? Foi demais também. Você falou que estava na Copa do Mundo com o André Hennig e com o Leonardo Baran, né? Conta pra gente como foi importante eles nessa cobertura com você, porque eles já são experientes, têm uma trajetória muito grande, seleção brasileira e outros clubes. Conta pra gente de que forma eles lhe ajudaram, qual foi os toques que ele te deu. Ó, Aline, faz isso, faz aquilo. Certamente é sempre muito mais fácil quando você tem alguém com experiência do seu lado, né? Por isso que o que eu mais tento fazer, e isso eu sei que impacta muito assim na vida das pessoas, o quanto que é difícil você se sentir sozinho. Então, toda vez que estou na rua e eu sei que tem alguém comigo, um produtor que quer virar repórter, eu insisto para gravar uma passagem e eu tento ajudar, falo como pode ficar melhor. E eu gosto de fazer isso. Acho que tem a ver com a minha personalidade e eu me coloco um pouco no lugar da outra pessoa. E eu tive muita oportunidade de ser ajudada. Algumas pessoas me ajudaram demais na minha carreira. Certamente nessa Copa o André era uma referência muito grande e ajudava e dava toques e tal. Ele fez isso comigo em diversos momentos. Vocês podem ver que eu tenho esse jeito mega acelerado de falar. Aí ele ficava, calma, respira. E, sabe, assim, algumas coisas desse tipo e me ajudou bastante. O Baran sempre trazia alguma coisa. Ó, presta atenção nisso, olha aquilo, isso era legal. Mas se eu tiver que falar de pessoas que me ajudaram na minha carreira, tem pessoas que são muito importantes. Ó, uma delas é a Bárbara Coelho, hoje apresentadora. Já esteve aqui com a gente na live. A Bárbara é muito minha amiga. A Bárbara, E ela travou. Ih, galera, travou. Deixa eu só reiniciar de novo. Galera, eu vou reiniciar, eu vou chamar ela aqui de novo pra live. E deu um problema. Vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Vou mandar aqui pra ela de novo. Deu uma pequena travada. Eu estou reconectando, pessoal. Deu uma pequena travada. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Deixa eu ver se volta aqui. Opa, pronto. Tem um problema aqui. Não sei onde foi, o que aconteceu, mas voltamos. Ao vivo tem dessas coisas. É isso. Enfim, você falava da Bárbara. A Bárbara é muito minha amiga. Ela começou no esporte interativo. Ela é minha madrinha de casamento, inclusive. E a Bárbara, eu lembro muito, deu com dúvida em matérias. E ela foi uma pessoa que sentou do meu lado e falou, olha, tira isso, coloca isso, tira isso, coloca isso. E ela fala pra mim, naquela época eu não sabia nada. Eu falei, mas ela tinha mais experiência do que eu já, sabe? Ela tinha mais tempo na área do que eu. Então eu lembro de ser uma pessoa de ter pegado muito na minha mão e falado, vamos lá. Teve gente interna, né? Que eu lembro até hoje. Tem uma pessoa que hoje é muito minha amiga também, minha madrinha de casamento, que é a Júlia, que trabalha até hoje no esporte interativo. Ela é bastidor, mas ela fazia a mesma coisa comigo, de olha isso, olha o que você está falando aqui. E eu aprendi que tem uma coisa que a gente não pode ter, achar ruim quando alguém te dá algum feedback negativo. Porque isso sempre me ajudou a evoluir bastante, assim. Acho que às vezes a gente fica um pouco receoso, assim, né? Mas isso me ajudava a evoluir muito, de virar e falar, olha, você pode melhorar aqui. Acho que muita gente me ajudou na minha carreira, sabe? Mas a Bárbara, eu me lembro muito desse momento, dessa matéria que eu estava fazendo, uma matéria do Botafogo, que eu construí, que ela foi me dando essas dicas. A Júlia também me lembro bastante, que me ajudou. E eu tentei fazer isso com elas. A Bruna Deltri, que hoje está na Record, por exemplo, ela é muito minha amiga também. E ela entrou no esporte interativo muito depois de mim. E é uma coisa que eu tentava fazer com ela. Eu entrava na cabine de off e falava, não, faz esse off de novo. Fala isso aqui de novo, porque eu sei o quanto foi importante para mim. Então, eu tentava um pouco replicar isso e ajudar da forma que a gente pode, né? Acho que um tem que ajudar o outro nessa área, não tem essa de concorrência. A Bárbara esteve aqui algumas semanas atrás, ela fez uma live conosco e ela citou o seu nome de uma das grandes amizades que ela fez lá no Esporte Interativo. Tem uma pergunta aqui interessante do Sérgio Maurício. Ele pergunta assim, pergunta para a Aline se ela acha que o Esporte Interativo é a melhor emissora esportiva
no ponto de vista do funcionário. Tipo, a melhor emissora que dá chance mais para os funcionários, entendeu? Então, a gente vive fases diferentes, né? Eu acho que lá atrás a gente tinha essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de entrar num lugar que falava, ó, vai aí, se aventura que a gente está aqui atrás. E seja o que Deus quiser um pouco. Tem um lado positivo, obviamente, tem um lado negativo disso tudo. Mas hoje, eu acho que a gente vive um outro momento. Hoje a gente faz parte de uma multinacional. Hoje a gente tem direitos de 2 dos principais campeonatos do mundo. Né? No caso do mundo, a Champions, e no Brasil, direitos do Brasileirão. Hoje a gente está dentro de um conglomerado que é grande mundialmente, que é a Turner, a Time Warner. Então eu acho que a gente mudou de patamar. Certamente, quando eu comecei, ele era esse canal. Ele era o melhor lugar para você dar o seu primeiro passo. Porque você ia ter oportunidade, você ia ter um respaldo, você ia ter chance de aparecer. E aí eu nunca mais esquecia. Eu lembro de... Hoje em dia é diferente a relação. Hoje em dia eu me dou muito bem com todos os repórteres. Não que me dá mal. Me dou muito bem com todos os repórteres que conheço há muito tempo. Mas eu me lembro, por exemplo, a primeira externa que eu fui e que eu, por exemplo, vi o Eric Faria, que já era um cara mega carimbado na Globo. Que eu vi o Regis Reis, que eu vi o Tico. Gente, quando eu vi o Tico Marcos pela primeira vez, eu ficava olhando, sabe? Tipo, ai, pessoa aqui. Hoje em dia, obviamente, a relação é bem diferente. Fingindo maturidade. E você ter chance de estar nesse ambiente, realmente poucos lugares te dão essa oportunidade. Ainda mais com TV. Então, por isso que eu me sinto... Me fugiu a palavra. Como é que é? Privilegiada. Hã? Privilegiada. Exatamente. Eu me sinto privilegiada de poder ter começado dessa forma. Você faz muitos dias dos clubes, né? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Eu lembro muito de você cobrindo o Flamengo e o Vasco. O Flamengo porque eu sou flamenguista e todas as notícias do Flamengo eu estou por dentro. Eu quero saber, uma curiosidade que eu tenho, acho que a galera também tem essa curiosidade, de como é cobrir o clube no dia a dia, os bastidores, como é que você monta uma reportagem, quais as dificuldades. Conta pra gente, Aline. Então, eu acho que depende muito do que o lugar que você trabalha vai querer. A gente tem pessoas que vão para um treino para fazer uma matéria para o dia seguinte. A gente tem outras pessoas que vão para um treino para fazer ao vivo para programação. Todo esse processo eu já fiz. Eu já fui a pessoa que fiz para fazer matéria, já fui a pessoa que foi para fazer ao vivo. Hoje, como a gente não tem uma programação linear na TV de esportes, a gente produz muito para rede social. E aí a gente, obviamente, participa das transmissões, mas no dia a dia a gente faz uma produção muito mais voltada para a rede social. Isso é ótimo para mim também, porque eu aprendi outra linguagem, eu aprendi uma outra forma de ir para um treino. Antes, para ir para um treino, eu tinha uma matéria para fazer, eu estudava, pensava numa pauta, o que pode ser legal? Porque a gente não tinha pauta. Tem lugares que você tem a pauta, mas a gente não tinha pauta pronta. Falava, eu pesquisava quantos gols de falta, fez no último jogo e há quanto tempo não fazia. E eu pesquisava no dia anterior e já chegava com essa ideia para levar isso para a coletiva. Falava pro meu câmera, olha, pega a matéria, pega a imagem desse aqui que vai estar na minha matéria, desse está na minha matéria, para você conseguir dialogar texto e imagem, essas coisas. Era a forma como eu trabalhava. Quando virou ao vivo, você tem que estar antenado em tudo, lendo notícia o tempo inteiro e pronto para entrar no ar a qualquer hora. E prestando atenção. Ser ligado muito no 360, no cara que está treinando, no cara que foi substituído, no cara que pode ter caído ou não, quem tá no campo, quem não tá o elenco inteiro, quem é que tá fazendo atividade. Várias coisas desse tipo para você trazer ali no seu ao vivo, né? Naquele momento. E hoje, eu acho que a rede social tem muito uma coisa de lacrar, né? De o que bomba. E eu acho que a nossa cabeça para a coletiva é voltada para isso. Eu sinto muita diferença nas minhas perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir dar um exemplo aqui, mas, por exemplo, se eu fosse fazer o VT, eu ia chegar na coletiva e ia perguntar: Flávio tem treinado falta? Tanto tempo sem fazer falta, fez um gol agora, para aquela matéria que eu tinha falado. Se eu tivesse no ao vivo, talvez eu ia trazer uma pergunta super factual. De próximo jogo é contra um adversário que tem a defesa muito boa e vocês têm o melhor ataque. Como é que vai ser esse confronto de defesa contra o ataque e tal? Sabe? Para meio que fazer um pré-jogo da coisa que vinha para o dia seguinte. Pensando em rede social, eu trabalho muito com o que está rendendo, com o que as pessoas querem consumir e a pergunta muito voltada para aquilo que a gente vê que é um pouco mais... Às vezes tem um pouco mais de bastidor, às vezes tem um pouco mais de sentimento e às vezes é aquela pergunta que é uma pergunta zero ligada com o factual, mas que é o fora da caixa.
eu tinha gravado no meu celular, que eu tenho prestado tanta atenção nisso há tanto tempo, dessas diferenças, que eu tinha gravado algumas perguntas de rede social. Mas eu não sei se agora eu vou conseguir lembrar de uma, porque a gente já tá na quarentena, então eu tô muito tempo sem fazer essa coisa, né? Mas, deixa eu pensar. Acho que são coisas que respondem muito mais os questionamentos do torcedor, talvez, menos ligado ao factual. E tem essa diferença. Então, hoje, eu vou focada nisso. E o meu câmera hoje foca em pegar alguma coisa que aconteça, alguma brincadeira. Às vezes, o que não vai valer pro cara da TV, que é, acabou o treino, o treinador apitou. Mas começou ali uma brincadeira de bolas entre dois jogadores. Isso, pra TV, às vezes o treinador apitou, a TV parou de filmar. É a hora que eu filmo. É a hora que eu mais presto atenção, porque a gente fala, ó, isso aqui pode gerar o que a gente chama de VOD, pode ter video view, pode render na rede social. Então, o nosso perfil mudou. E a gente, como profissional, tem que ir evoluindo, estar preparada para isso e estar um pouco aberta ao mercado. Acho que hoje é muito importante que todo mundo que entre nessa área esteja atento a como corresponder à rede social. Não sei se eu respondi sua pergunta, que eu comecei a... Respondeu. Respondeu sim. E a sua resposta gerou até uma pergunta, porque você falou da linguagem da rede social, que é diferente, né? Da TV para a rede social, a linguagem é diferente. Foi difícil para você se adaptar a essa linguagem da rede social? Ou foi mais fácil porque você está sempre nos stories, sempre no Twitter? Então, tem de personalidade, que eu acho que tem a ver com a minha personalidade, então eu não tive tanto problema em relação a isso. E tem a ver com o perfil do canal que eu trabalho. Eu nunca trabalhei num canal que fosse completamente sério, que eu não pudesse brincar. Muito pelo contrário. Eles sempre estimularam a gente a ser mais natural, a brincar, a falar a linguagem do torcedor. Então tinha muita coisa quando a gente fazia muito ao vivo. Até hoje tem, né? Nos pré-jogo, que é bem longo para jogo que a gente faz, a gente tenta fazer um pouco disso, de trazer a linguagem do torcedor junto com informação, na nossa transmissão tem uma troca muito maior do que normalmente você vê em transmissão. O repórter entra poucas vezes. Na do esporte interativo entra muitas. E às vezes entra com brincadeira, com como é que tá aí, levou bolada, não levou. Então acho que isso já tá no nosso perfil. Então eu já trago isso muito lá de trás, por isso eu não tive tanta dificuldade. Eu vou abrir aqui, a galera mandou pergunta para você, eu deixei no stories para a galera mandar pergunta. E o Laércio mandou essa pergunta aqui, ó. Como foi a emoção de cobrir um Grenal? Você fez o Grenal pelo Facebook, né, se eu não me engano? Foi a última coisa que eu fiz antes da quarentena, antes do isolamento. Eu cheguei e fiquei em casa. Mas assim, foi minha primeira transmissão de Libertadores, né? Eu não tinha feito nenhuma. Então só e daí no Grenal, hein? E um Grenal, o Grenal das Américas, tinha uma história enorme por trás daquilo. Primeiro, eu fiquei muito contente de ter sido escolhida, de estar ali para fazer esse jogo. E eu já sabia que eu já tinha feito algumas coberturas, então eu já sabia já sabia como era ali como era esse contexto de um Grenal, mas a gente sempre fica surpresa, né? Assim, tanto que para mim, se você me perguntar qual é o maior clássico do Brasil, eu sou carioca, eu já cobri clássico aqui no Rio, já cobri clássico em São Paulo, já fiz Cruzeiro e Galo em final de Copa do Brasil, mas para mim o maior clássico é o Grenal, pelo que a cidade se transforma. A gente tem, cara, lá tem uma rádio, que o nome é Rádio Grenal. Se tu liga 3 horas da manhã, eles estão falando ou de Grêmio ou de Inter. Isso é muito surreal, pensando no eixo Rio-São Paulo. Não é uma coisa que você acha, assim. E o Grenal, assim, eu fui no shopping comprar uma capa de mala, que a minha mala estava toda arrebentada. E aí viraram pra mim, não, mas você vai no Grenal? Você vai não sei o quê. Você sabe, começaram a me fazer perguntas e dizer assim, é o único assunto na cidade a semana inteira. O que isso mexe com o torcedor, o que isso mexe com a cidade. Eles chegam no estádio 8 horas antes. É uma paixão muito grande. E quando começou o jogo, eu já fiquei toda arrepiada, porque as torcidas passam muito isso. Acabou de uma forma muito ruim, né? E foi um desafio muito grande para mim, que aí a gente tem que ter exatamente o equilíbrio quando acontece algo daquele tipo, que aqui, ele falou aqui, ó, Grenal estilo UFC, que começou a ter aquela porradaria no final, e é isso pra gente... precisa de um certo jogo de cintura, que não dá pra gente entrar toda hora, não dá pra gente quebrar tem um tom exato para chegar, né? Não dá para você atacar nesse momento aqui, não dá também para você deixar passar como se nada tivesse acontecido. Voltou? Voltou. Você tem Voltou. Que procurar, é que apareceu a mensagem aqui, aí parou. Você tem que procurar um certo equilíbrio de tudo, né? E esse foi o ponto mais difícil, mas no final a gente teve uma sensação de missão cumprida muito boa. A gente entendeu que a gente chegou nesse ponto, sabe? Mas foi muito tenso. Eu me lembro agora
do Moisés, por exemplo, saindo correndo desesperado e olhava e falava, gente, pelo amor de Deus, alguém falou alguma coisa para o cidadão que ele está enlouquecido desse jeito, que ele estava transtornado. E a gente fica assim também, né? A gente que gosta de futebol, eu não sabia muito a minha reação na hora, é difícil você entender essa sensação, mas eu acho que no fim deu tudo certo e foi ótimo, assim. Foi uma experiência, óbvio, dentro de campo foi péssimo, mas como experiência para minha vida, da primeira transmissão de Libertadores, do tamanho do jogo que foi uma experiência que eu acho que eu vou guardar para sempre. E como é que você se prepara para fazer para ser repórter de campo no dia que você vai fazer a reportagem de campo? Cara, vou te falar, eu não sou a melhor pessoa para te fazer essa pergunta, porque eu faço um dossiê. É assim, ó, é um livro. Tem gente que não precisa disso, sabe? Só que as coisas entram na minha cabeça, cada um tem uma forma de memorizar. Para mim, as coisas entram na minha cabeça escrevendo. Então, eu escrevo sou assim. tudo. Eu faço uma parte inicial de coisas gerais, de história do clube, de coisas que podem servir, às vezes, para você de exemplo. Faço um momento de o que acontece agora, de cenário agora, e aí transformo em vários tópicos e faço jogador por jogador. Porque aí eu procuro curiosidades, às vezes dentro de campo ou fora de campo. Seja, pô, o cara faz o gol, ele que fez aniversário essa semana. Ou o cara que faz o gol, ele que agora virou o artilheiro do time na história da Libertadores. Então, você precisa estudar muito cada jogador para você poder trazer um conteúdo de fora legal. Eu acho que o mais importante do que isso, do que você leva para o jogo, é você estar ligado no que está acontecendo. Porque às vezes vale muito mais você falar, olha, pelo que eu vi daqui, o último a tocar na bola foi o fulano de tal. É muito mais importante do que você passar tudo aquilo que está escrito. Mas ter aquilo escrito me passa segurança. E ter aquilo na mão, para mim, é muito importante. Então, por mais que às vezes eu não use tanto, eu separo alguns. Isso aqui eu preciso usar de qualquer jeito, porque isso é muito legal para o torcedor. Aí eu separo. Mas eu foco muito mais no que está acontecendo naquele momento, que eu acho que é a nossa função ali. Ser os olhos de quem não está, né? O Esporte Interativo já transmitia os Brasileirões, né? Série D, Série C, e agora está transmitindo a Série A. Claro que a responsabilidade de transmitir essas duas séries, a D e a C, era grande. Mas agora, Lenha, a Série A, por conta que é a principal série do nosso futebol, a responsabilidade é maior, né? É maior. Foi importante a gente ter... Eu fiz Série C de transmissão antes do Brasileirão. Eu fiz Série C, fiz Série D, fiz MMA e fiz vôlei, porque a gente transmitia Superliga de vôlei, era incrível também. Foi uma experiência muito legal. E eu fiz antes do Brasileirão. Então, eu acho que... A gente achava que não fazia muita transmissão, mas eu entendi que eu tive a oportunidade de fazer um caminho legal até chegar hoje, até me tornar uma pessoa um pouco mais segura, ter confiança no meu trabalho. Então... Obviamente, o Brasileirão é uma responsabilidade enorme. A gente sente muito mais a emoção do torcedor diretamente com a gente, porque tem muito mais ali a troca e tem sido incrível. E a gente preparou um plano muito especial com um pré-jogo enorme, com um pós-jogo com muita informação, o que exige muito mais da gente, mas é muito legal. É trazer, de fato, a gente brinca com o slogan, né? Que é o Brasileirão do jeito que você nunca viu, porque de fato é. A gente tenta trazer o Brasileirão de uma forma diferente, não é você chegar e ver o seu jogo. A gente tenta trazer brincadeira com os jogadores, de ter entrevistado antes. A gente sempre faz uma entrevista no dia seguinte. A gente tenta estar ali mais por dentro daquele clube. Então, tem sido uma experiência incrível, porque a Série C e a Série D não eram assim para mim. Eu chegava ali, fiz vários jogos, assim, que eu lembro muito que fui parar em lugares do Brasil completamente aleatórios, que eu nunca imaginei que iria. Foi bem legal, mas certamente a Série A é muito diferente e tem um saborzinho muito especial para mim na minha carreira. E vocês tratam a Série A bem diferente, bem do tamanho que ela é, porque vocês fazem um longo pré-jogo, desde começando no Facebook, nas redes sociais, aí depois passa para o pré-jogo na TV, aí depois tem o pós-jogo no programa que vocês iniciam depois do jogo. Então é muito bom o trabalho de vocês, eu curto muito. Também tem aquelas brincadeiras antes, né, que tem do Ale Oliveira, que ele sempre tem aquele jeito, tem as entrevistas com os jogadores, que às vezes ele deixa a pessoa sem jeito, né? Não, é o quê? Várias vezes eu fico, olha, pelo amor de Deus. Porque quando normalmente o Ale vai... Depende, nem sempre ele vai pro time que vence, mas por conta do perfil mais alto astral e tal, às vezes não cabe muito tu fazer no time que perdeu. Então a gente já sabe quando o time vence e quando o comentarista de campo, né? Porque são dois comentaristas que a gente faz. Um fica na cabine e um que fica no campo. E normalmente o Ale fica no campo e vai depois pro pós-jogo, né? Que a gente chama de zona de flash, que é uma zona exclusiva nossa,
tem na Champions e a gente trouxe para o Brasileirão, trazendo algum personagem da partida. Aí eu já sei que vão ter várias comparações que eu fico... Às vezes eu fico, pelo amor de Deus, eu nem falo nada, deixa eu ir falando. Aí combina, eu faço a primeira pergunta, coisa mais informativa, vem ele. Às vezes eu não me aguento, às vezes eu começo a rir porque Ali Oliveira não existe. Oh, o Instagram da Fla Sangue, eu acho. Deixa eu ver aqui, é Fla Sangue. Ele me segue, falou assim, sempre manda mensagem, eu converso com ele. Ele falou assim, ó, é uma paródia da música do Flamengo, e no Rio não tem outro igual, a jornalista Aline é fenomenal. Tá com moral, hein, Aline? Querido, obrigada. Ó, tem uma pergunta interessante aqui do Edmar. Ele tá perguntando assim, ó, Aline, você está preparada para morar fora algum dia? Quantas línguas você fala? Então, por muito tempo da minha carreira eu pensei em ir para fora. Eu comecei no esporte interativo junto com o Fred Caldeira, exatamente juntos. O Fred hoje é nosso correspondente na Inglaterra, né? Ele está em Manchester. E a gente começou, a gente fez tudo junto, assim. Ele virou apresentador e em um dado momento ele falou que queria morar fora. Teve um momento da minha carreira que eu pensei que era fundamental, que eu precisava ir morar fora. Só que às vezes a sua vida toma rumos diferentes. E foi o que aconteceu com a minha. Eu acabei casando em 2017. O meu marido, ele também trabalha no esporte interativo. Isso complicou muito a ideia de ter que sair do Brasil e etc. E eu comecei a ganhar muitas oportunidades aqui dentro também, no Brasil. Então, eu por muito tempo pensava que eu deveria ir lá para fora e depois eu comecei a dar um pouco para trás nessa ideia. Óbvio que eu tenho o sonho de poder estar em um jogo de Champions que eu nunca estive. Mas nesse momento eu acho que eu tenho muita coisa antes disso para fazer que já está muito mais próxima de mim, que são sonhos muito mais próximos de eu realizar, sabe? E então, nesse momento essa ideia está um pouquinho mais afastada, acho, de morar fora do país. Em relação à língua, eu falo inglês. O meu espanhol, eu falo português e inglês. O meu espanhol, ele não é... Eu fiz espanhol no vestibular, então o meu espanhol, ele não é um espanhol pronto para ir para o ar, na minha opinião. É um espanhol que eu entendo o jogador na coletiva e traduzo, deculpo. É um espanhol que se eu precisar me comunicar alguma coisa, eu consigo. Mas é um espanhol que eu não gosto de botar no ar. E eu acho que hoje é fundamental. Talvez, eu já conversei sobre isso com o meu chefe. Aliás, essa é uma ótima dica. Talvez hoje, para quem quer trabalhar com o esporte, aqui no Brasil, é mais importante até o espanhol do que o inglês. Porque a gente tem muito forte a Libertadores da América. A gente tem muitos jogadores que falam essa língua aqui nos times do Brasil. Então, para você trazer uma comunicação melhor, é muito mais fácil também você ver os principais times assim do mundo. Por exemplo, se você pensar em, quero ir para a Espanha, sabe? Porque tem o Barcelona, porque tem o Real Madrid. Óbvio que na Inglaterra tem grandes times, mas se você pensar no futebol, os maiores times no futebol, eu acho que o espanhol está muito mais envolvido do que o inglês, em termos de quantidade. E nesse momento eu tô até... Aliás, se alguém tiver uma indicação, pode me mandar depois. Tô até procurando uma professora de espanhol. Eu queria alguém que tivesse a língua nativa para fazer durante essa quarentena, porque é algo que eu acho que eu preciso evoluir um pouquinho mais, principalmente nesse momento da minha carreira. Tem uma pergunta aqui interessante do Hudson André. Ele está perguntando assim, ó, Aline, qual a cobertura que você ainda gostaria de fazer na sua carreira? E tem uma cobertura incrível que eu fiz, que eu não falei aqui. Eu fui para um Super Bowl, gente. Super Bowl 51, o esporte interativo transmitia. Foi que o Luiz Felipe narrou, foi? Não, eu só acho que foi o Otávio Neto, não foi, João? O Super Bowl que eu fiz foi o Otávio Neto que narrou, não foi? Foi. Foi o Otávio Neto que narrou. Lembro que é o do E-Games agora, né? Mas esse foi um dos maiores de todos os tempos. Esse foi o Falcons contra o Patriots e foi aquele que putz, o Falcons estava na frente, o Patriots conseguiu uma virada absurda, o Tom Brady fez um jogo surreal. Foi também uma experiência bem legal e bem desafiadora para mim. Porque eu sabia quase nada de futebol americano e eu tive que afundar nisso e que estudar isso e numa língua diferente, com pouco tempo. Mas foi uma experiência incrível. Agora, o que eu ainda não... É que tem bastante coisa, assim. Eu queria cobrir outras Copas e outras Olimpíadas de uma forma diferente, sabe? Ter a oportunidade de fazer uma transmissão de Copa do Mundo, uma transmissão de Olimpíada, é algo que realmente eu sonho para minha carreira. E é algo que eu nunca fiz. Eu já cobri, mas não fiz transmissão. Fala aí coisas que eu não sei. Estou pensando aqui, coisas que eu poderia cobrir. Algum mundial de atletismo, de natação, NBA? Então, é que eu trabalho,
eu fiz muitos outros esportes e eu tive muito essa pegada com os esportes olímpicos por muito tempo. E tem muitos que eu gosto bastante. O vôlei foi um que eu tive a oportunidade de fazer jogos incríveis na época que era Rio de Janeiro contra Osasco no feminino, com o Bernardinho, o bicho pegando muito. E a gente transmitia e a gente viajava para São Paulo para fazer. Foi uma experiência incrível que eu tive também. Mas eu acho que se eu tivesse falar um sonho de cobertura, acho que transmissão de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada. Copa do Mundo e Olimpíada é o ápice, né, do repórter, do jornalista, né, Aline? Ai, gente, é uma atmosfera tão incrível, assim. A gente trabalha muito, a gente troca dia pela noite, tem que acordar cedo e dormir tarde, ficar ligado o tempo inteiro. É uma ansiedade muito grande que mexe muito com a gente, certamente. Mas o que envolve a competição, sabe? O que você sente de... Você se envolve com aquilo e quando consegue conquistar, parece que você se sente parte, assim. É muito incrível. É muito incrível. Ô, Aline, na sua opinião, para quem quer começar agora no meio do jornalismo esportivo, é legal você ter um portfólio, por exemplo, um canal no YouTube, um blog, uma rede social que fala sobre futebol? Eu acho essencial, foi o que eu disse antes, eu acho fundamental. Porque nem todo mundo vai ter esse privilégio que eu tive de encontrar ali o esporte interativo que vai te dar essa oportunidade de você errar. Hoje em dia, cada vez menos com a rede social do jeito que tá, vão deixar você errar no ar. E eu acho que esse é o momento que você tem para se construir como profissional. E aí, gravando você mesmo, faz um canal no YouTube. Cara, não precisa ganhar dinheiro com isso, não precisa muita gente ver, é você para você mesmo. Sabe, se você quer escrever, escreve para um blog, faz um blog seu, escreve na sua casa. Enfim, até para rádio. Hoje em dia, podcast. Faz podcast com amigos. Eu fiz podcast pra caramba na faculdade na época e foi super importante para mim. Porque dá essa coisa da fluência, sabe? Então, eu acho que essa dica eu dou para todo mundo que me pergunta o que eu preciso fazer, como ganhar uma oportunidade. Eu falo, cara, faz algo seu, cria e já entrega, olha como eu sou, sabe? Porque vai ser muito mais fácil de você ganhar a oportunidade, porque o nosso mercado está cada vez mais fechado, né? É muito difícil. E ainda tem isso, a rede social, além de tudo, ela pode se apresentar para você como um ótimo mercado. Você pode começar na ideia de quero ver como eu vou e conseguir ter uma coisa, fazer uma coisa fora da caixa, muita gente curtir e a sua profissão tá ali, virar aquilo ali. E a rede social é uma coisa rápida, né? Principalmente o Instagram e o Twitter, que as pessoas entram facilmente, quase todo mundo tem, e por isso que é importante estar nessas redes. Olha, a gente tem um quadro aqui que se chama Selfies. Como é que funciona esse quadro? Porque você sabe, né, que nos dias de hoje é muito difícil uma pessoa chegar para um ídolo e pedir um autógrafo. A pessoa vai lá e pede uma selfie. Aí a gente tem aqui um quadro... Quando alguém pede um autógrafo, eu fico para morrer. Eu fico, gente, eu não sei dar autógrafo. Uma vez uma pessoa me pediu, eu fiquei com tanta vergonha. O que eu vou fazer? Eu vou escrever meu nome, sabe? Que estranho. Foto a gente tira em qualquer lugar. Aliás, a pessoa nem me conhece. Me vê segurando o microfone e fala, vamos tirar uma foto? Ok, a gente tira. Mas, olha, autógrafo realmente é algo que me deixa envergonhada e desestabilizada. Aí, conforme o tempo foi passando, as pessoas trocaram autógrafo pela selfie. Aí a gente tem esse quadro que chama Selfie. Você vai selecionar 3 pessoas que você gosta, pode ser esporte, cantor, ator, celebridade, enfim, 3 pessoas que você gostaria de tirar uma selfie. Você fala assim, ó, eu gostaria de tirar muito uma selfie com essas 3 pessoas, eu sou muito fã delas. O negócio é que eu já tenho foto de algumas pessoas que eu falaria. Tem pessoas que eu considero wow e, tipo, eu tenho foto, sabe? Deixa eu pensar, quem eu não tenho foto que eu gostaria de tirar? Ai, que difícil. Olha, o Guga, eu acho uma pessoa incrível, o Guga Gustavo Kirten. Eu tenho uma foto com ele. Todas as pessoas que eu faço a pergunta... Não, o meu marido falou aqui Pelé, mas eu tenho foto com Pelé. Eu tenho foto então zerou a vida. Zerou a vida já. Quando eu postei essa foto, todo mundo falou, já pode apagar teu Instagram. Eu fiz um evento que ele foi e falaram, quer tirar uma foto com ele? E eu tenho muita vergonha de tirar foto com um jogador. Não me sinto bem, eu trabalho, né? Não me sinto bem. E aí, quando me perguntaram... Mas com o Pelé, né? Cara, é o Pelé, eu vou tirar, eu tirei. Mas assim, eu gosto de foto entrevistando. Aí se você me perguntar quem você gostaria de entrevistar para tirar foto, aí eu acho que... Não sei, gente, deixa eu pensar aqui. Pode ser ator, cantor, celebridades, enfim, em geral. Não ligado só ao pode esporte. ser cantor? Nada a ver na área? Nada a ver. Gente. Você pode escolher. Sandy Júnior, eu amo Sandy Júnior, você não tá entendendo. Eu amo agora na live
live deles, eu fiquei Na mandando live? várias mensagens pra ver se a Sandy falava meu nome. Não, a Sandy não falou meu nome. A Sandy é uma pessoa que eu tiraria foto real, real. Agora, do meio do esporte, deixa eu pensar aqui. Porque eu tenho foto realmente com muita gente. Gente, me dá ideia aí, escrevam aí, pelo amor de Deus. Cristiano Ronaldo, Messi. O Messi, eu acho que é um cara que eu super. Eu acho que o Messi é o cara, na minha opinião, é o melhor jogador que eu vi jogar. Que eu vi, é o melhor jogador. Você acha ele melhor do que o Cristiano Ronaldo? Na minha opinião, sim. Pelo que envolve o futebol e pelo que. Já vi a cara? Já vi que você não concorda. Pelo que envolve tudo no futebol. Acho que também tem muito a ver com posicionamento, mas o que mais me impressiona no Messi é o tamanho do tempo que ele consegue ser a peça fundamental e ter um rendimento absurdo. O Ronaldinho Gaúcho é um cara que, se a gente vê os melhores momentos, você fica, uou! Tipo, sabe, esse cara realmente é um. Mas teve um momento muito limitado da vida dele, foi um período muito curto. O Messi, acho que se você se manter no alto rendimento, em alta performance como ele, sendo o cara do tamanho que ele é, isso pra mim me impressiona. Então talvez ele sim seja esse cara que eu tenha o sonho, porque como é pra mim, ele é o melhor jogador que eu vi jogar, como eu não vou ter uma foto com o melhor jogador que eu vi jogar? Com o Ronaldinho eu tenho entrevistando, mas com o Messi, o Messi também seria. Falta mais um, falta mais um. Falta mais um. Sandy Júnior foi só um só, viu? É só uma coisa só. Também acho. Deixa eu pensar agora. Não sei se de repente. Um cantor que você é fã, um ator, uma atriz. Uma pessoa do basquete. Eu olhei pro meu marido aqui do tipo, me ajuda! Ele foi assim. Ai, meu pai, não sei. Vamos na outra oportunidade você responde. Tá, vou pensar. Deixar você pensar mais um pouquinho, viu? Tá. A gente tem outro quadro aqui que é perguntas rápidas e respostas rápidas, tá bom? Tá. Vamos lá. Um ídolo no esporte. Um ídolo no esporte. Era pra ser rápido, né? Eu vou falar o Guga, porque foi o último que eu veio na minha cabeça e a biografia dele é a minha preferida. Eu acho que ele é um cara que traz muita coisa. Acho que o Guga. Um ídolo na profissão. Um ídolo tem várias pessoas que servem de referência pra mim, mas eu acho que o Tino, pra mim, é um cara que é tipo, putz, um dia sonha e tu acha impossível chegar mais ou menos no nível de coisa que ele consegue criar e os textos dele são absurdos. A forma como ele casa imagem e texto é surreal. Uma meta que você tem na sua profissão. Uma meta que eu tenho na minha profissão. Eu acho que o que eu te falei de poder cobrir uma outra Copa do Mundo, principalmente. Eu cobri a Copa do Mundo de 2014, mas eu queria ter uma outra Copa do Mundo de uma forma diferente. Podendo estar nos jogos, podendo fazer muito mais parte daquele contexto, fazendo parte ali dos credenciados e tal, que pra gente que não é detentor, não é uma coisa tão fácil. E aí eu acho que a Copa do Mundo mexe muito com a gente. Então, eu acho que Copa certamente é uma próxima meta minha. Se a Aline não fosse jornalista, ela seria? O que eu seria? Eu sou muito realizada na minha profissão. Mas te falei que deu psicóloga no meu teste vocacional, né? Eu às vezes penso nisso. Acho que poderia rolar. Mas acho que tem algumas coisas que eu certamente tinha que ser alguma coisa que falasse, que tivesse a ver com o público, que tivesse essa troca, porque eu sou dessas. Mas eu gosto muito de mexer com rede social, então acho que eu já faço um pouco disso. Psicóloga é algo que eu acho que tem a ver comigo, que eu gosto muito de conversar e tal. Não penso em outra profissão agora, mas se eu pensar em outra, eu falo. Agora a última pergunta. Por que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi? Porque ele não é. Não é uma pergunta. Ele não é melhor do que o Messi. O Messi é melhor do que ele. Eu acho o Cristiano Ronaldo um fenômeno, eu acho mesmo. Fiz uma matéria incrível uma vez dele, daquela bicicleta, que eu entrevistei uns especialistas que dizia que só ele poderia fazer aquilo pelo corpo dele, pela forma como ele pegou na bola e etc. Eu acho que ele tem números incríveis.
Mas eu acho que ele deu azar de nascer na mesma época do Messi. Porque o Messi não é desse planeta. O Cristiano Ronaldo pode ser o melhor jogador que a gente tem nesse momento. Mas o Messi não é desse planeta. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu acho que um é muito importante para o outro. O Cristiano Ronaldo falou isso e eu vejo muito isso na minha vida. Ter uma pessoa do seu lado que é boa pra caramba no que faz é fundamental para você. Te joga muito para cima, te faz querer ser melhor o tempo inteiro. Eu acho que isso foi importante na minha profissão e eu acho que no caso deles dois também. Mas o Messi é melhor. A gente falou o negócio da profissão, né? Que você seria se não for jornalista. Pintou vários palpites aqui. O Alexandre Júnior, que você para ser modelo. O Edmar tá dizendo para você ser narradora de rádio. O próprio Alexandre disse que você tem cara de fisioterapeuta. O Rodrigo dizendo que você era para ser personal trainer. Sugestão que não falta, ali. Imagina eu de personal trainer, meu Deus! Não ia dar, gente, as pessoas acham que eu sou muito disposta o tempo inteiro, eu sou agitada, mas eu sou preguiçosa, eu me forço muito a fazer as coisas. Eu sou preguiçosa real. Mas assim, certamente tem outras profissões que eu me identificaria. E tem uma coisa que todo mundo manda eu fazer. Ser decoradora de festas. Você é boa? As pessoas dizem que sim, eu gosto, né? Então do seu casamento você deu alguns palpites? Meu casamento eu que fiz tudo, mas eu sempre faço as festas da minha filhada todos os meses. Eu fazia, montava cenário, montava painel, fazia mesa, decoração. Até hoje eu faço isso indo na festa de quase todo mundo. E aí todo mundo fala pra mim que tem que ser uma profissão. Já sei. Essa com certeza. Essa é a resposta pra sua pergunta. Eu seria produtora de eventos. Pronto, promoter, pronto. Já tá até o slogan, os melhores eventos com as melhores pessoas, Aline Nastari. Adorei! Aline, gostaria de agradecer mais uma vez por você ter participado da nossa live. Muito obrigado. Acho que a galera curtiu bastante saber das suas experiências, das dicas, contar um pouco da sua história. Eu fiquei muito feliz pela sua participação, creio que a galera também ficou muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Desejo muita sorte no seu trabalho e que você conquiste muitas coisas e atinja todas as metas. Viu, Aline? Muito obrigada. Eu demorei um pouquinho para conseguir aceitar, mas eu gosto muito, eu gosto de falar. Acho que nota-se, percebe-se. E eu gosto muito de ter esse contato, como eu falei lá no início, eu sempre tento responder às pessoas que me pedem dicas. Eu acho que é muito importante estar antenado em algumas coisas que eu tive a oportunidade de falar aqui, do que fazer, como fazer, que eu acho que pode ser um bom caminho. E saber que você pode ajudar alguém de alguma forma é também uma função que eu entendo que a gente tem como uma função social como ser humano, né? E como jornalista, poder fazer isso também é muito legal. Então, eu agradeço muito o espaço. Obrigada demais também por poder ter batido esse papo aqui. Foi legal. Às vezes é legal sair das lives ali só de entrevista, falar um pouco mais da gente. Eu digo que eu não estou muito acostumada a estar nessa posição de entrevistada. Por isso eu travei. Eu pensei nisso várias vezes durante aqui o nosso papo. Eu falava, gente, olha o tamanho da resposta que eu tô dando. Se eu tivesse que cortar para botar numa matéria, eu tava ferrada. Sabe? A vida de entrevistada também não é fácil, não. Mas eu adorei, viu? Muito obrigada. E o que eu sempre digo para quem me segue, já sabe disso, eu sempre respondo por direct, tento manter esse contato com a galera, que é certamente mais importante para mim do que quem manda mensagem. Beijo! Valeu, Aline. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Muito obrigado por você participar da live. Obrigado, Aline. Foi uma live muito legal. Essa live vai estar disponível daqui a pouco no nosso feed e amanhã vai estar disponível também no nosso canal no YouTube. Valeu, até a próxima. Forte abraço e cuide-se bem.